Boa noite. Boa noite. Estava com saudade desse momento com vocês. Enquanto a minha amiga Vânia aparece, eu vou fazer o que eu fiz na última live. Que eu comecei a conversar com vocês sobre um livro. E um livro que sempre, desde a primeira vez, que sempre me chamou muita atenção, o livro do Extraordinário. Ora, aparentemente, não tem nada a ver com a advocacia, mas tem a ver com a maternidade. Vamos lá, Vaninha. Convidando aqui a... Boa noite, Fabi. Então, deixa só minha amiga Vânia entrar para eu concluir. Vaninha! Opa, Tudo ok? tudo ok. Tá me ouvindo bem? Tá ótimo. Joia. Meire, Ótimo. e você tá me ouvindo bem? Porque se não estiver... Vânia, eu nas últimas lives, eu tenho iniciado lendo alguns livros e hoje eu estava imaginando que você não fosse ser tão pontual, mas você é pontualíssimo igual a mim. Então, eu trouxe o livro Mas pode Extraordinário. começar. Pode começar com a leitura sem problema nenhum. Esse livro, eu estava dando uma olhada aqui, ele foi publicado em 2017 e nós compramos logo que o livro foi lançado e que o filme também foi lançado. Não sei se foi em concomitância ou se o filme foi antes, o livro foi depois. Eu sei que nós compramos, que a Maria Clara, que é a mais velha, nos pediu. E agora quem leu foi a Marina. E eu achei muito interessante, e é o que eu estava iniciando a fala, que pode até não ter muita ligação com a advocacia, muito embora eu penso que tem, mas tem a ver com a maternidade, tem a ver com a educação de todo dia. E eu achei muito interessante quando eu reli, porque à medida que as meninas estão lendo, eu também leio alguns livros sem querer, querendo, porque a gente tem que estar... Eu estou filmando, né? Então, esse preceito que o professor, tinha um professor que ele todo mês ele trazia um preceito. E eu achei muito interessante porque ele se assemelha muito com o preceito que o Mário Sérgio Cortella, ele tem um livro, A Sorte Segue a Coragem. E aqui diz, a sorte favorece aos bravos. Então, iniciar a nossa primeiro, agradecendo a você, as pessoas conosco, né, a Mary, a Patrícia, as pessoas que entraram, mas agradecer a você pela sua bravura, né, pela sua determinação. Nós nos conhecemos há mais ou menos uns 5 anos, um pouquinho mais, nos cursos da Febracis, Exato. e eu me preparava para a adolescência da Maria Clara. Achando que eu ia me preparar. Mas, de toda sorte,
me favoreceu, porque eu achei muito interessante a sua live de terça-feira, onde você falava sobre o autoconhecimento. Então, assim, a sorte, ela segue os corajosos. Às vezes as pessoas acham, você conseguiu isso. Como foi que você conseguiu tal feito? Ora, ninguém consegue nada sem ir buscar, sem ir atrás. Né? As conquistas, elas só acontecem quando a gente se dispõe a fazê-las, ou ir em busca delas. E eu concordo plenamente com a sua fala. E aí vou exatamente abrir e lhe dar o espaço sobre a questão do autoconhecimento. Então, eu deixo a palavra com você, porque acho que tudo inicia aí. Autoconhecimento é importantíssimo para a gente, e assim, em todas as áreas da nossa vida. Vânia, é importante na área pessoal? Muito importante. E na profissional? Tão importante quanto. Né? Porque a gente só consegue dar respostas inteligentes e fazer as melhores escolhas na nossa vida quando a gente se conhece bem. Quando a gente conhece os nossos pontos fracos, os nossos pontos fortes. Quando a gente se conhece bem, a gente consegue controlar as nossas emoções, conseguimos controlar o nosso cérebro primitivo e diminuir a quantidade de reações impulsivas que normalmente a gente tem quando acontece alguma experiência contrária à nossa expectativa. O natural é que a gente reaja muito mal. E aí sai, muitas vezes, se você não tiver esse autoconhecimento e não estiver buscando esse controle das suas emoções, você sai atropelando a vida. Né? E nesse carrossel de atropelamentos, muitas vezes você joga fora um relacionamento que poderia ter dado certo a vida inteira, você joga fora um emprego ou alguma coisa que você está empreendendo porque você não consegue lidar com as suas emoções. E falando aqui de nós que somos mães, né? Até para a gente educar os nossos filhos, para a gente conseguir levar para eles uma mensagem assertiva, uma mensagem não violenta, né? Porque a gente vê muitos pais aí que são maravilhosos, são super competentes, têm assim uma competência profissional incrível, mas não tem muita competência emocional, não sabe lidar com os filhos e não sabe passar as mensagens certas nas horas certas, né? Você é uma mãe de sucesso. Você tem 3 meninas que, nossa, eu acho é o sonho de consumo de toda mãe ter filhas como as que você tem. A sorte segue a minha coragem, literalmente. Segue o teu exemplo. Porque você é uma das pessoas que eu admiro imensamente, porque você é uma pessoa de ética lá em cima. Muito verdadeira, muito ética, muito competente, muito comprometida com tudo que você faz. Né? E a gente hoje vê isso muito pouco. Né? E isso eu vejo que você passa para as suas meninas. O comprometimento de estar ali fazendo o que tem que ser feito todos os dias. E não existe essa história, eu tenho que estar motivada. Não, o que a gente tem que fazer todo dia, com motivação ou sem motivação. Tem que fazer. Simples assim, né? Então, parabéns. Se a gente se propõe, né? Eu acho que se você se lança um desafio, ou você se lançar um desafio para fazer da melhor forma possível, ou você não se lance a fazer. Eu digo isso para elas. Não posso dizer que é fácil. Não é fácil educar. Tem dias que o controle emocional, ele foge, porque a gente tem que ser seguindo essa ética, que as pessoas têm a mania de nos endeusar. Né, Van? De nos colocar num pedestal, e eu acho que o meu erro
ou o erro de qualquer mãe, é se nós nos permitirmos ser colocado nesse pedestal. Porque a gente erra, a gente escorrega, pelo menos eu erro de vez em quando, né? Mas é em busca de acertar. É em busca de acertar. É na busca de acertar. Mas se eu aceito essa, digamos assim, essa visão do outro, onde eu não posso errar, né? Eu estou trazendo para mim uma responsabilidade que é do outro, porque eu me permito errar. É bem verdade que eu não gosto, né? Não gosto, mas erro. Sou um ser humano, né? E acho que é exatamente no erro que a gente aprende a acertar. Eu tenho 3 filhas, como você bem falou. São 3 meninas completamente diferentes. Elas têm gosto, uma vai para o norte, outra vai para o sul, outra vai... Totalmente. Então, ainda tem um marido, que já vai para o oeste. Então, né? Então, a gestão... Obrigada a todos que estão entrando aí. Sejam bem-vindos. Mas continue. Então, e assim, essa questão você tocou num ponto muito interessante, a questão da gente errar, né? Isso faz parte da nossa natureza, da nossa humanidade. A gente não é perfeito. Nunca na minha vida eu consegui encontrar ninguém perfeito. Então, primeiro ponto, né? A gente tem que entender que nós vamos errar, escorregar em alguns momentos. E a gente também tem que entender que o outro também vai errar, né? São humanos, somos todos humanos. Então, essa questão de você olhar também para o outro, com esse olhar mais acolhedor, né? Porque os julgadores estão cheios por aí. Ah, Então, eu procuro me colocar na posição de incentivador, porque julgador já tem de sobra, né? Então, não sou eu que vou fazer parte dessa fila. Claro que às vezes acontece, é maior do que a gente, mas na hora que eu me pego, eu digo, opa, isso não é da minha conta, né? Então, assim, eu procuro muito, eu exercito muito isso no meu dia a dia, a questão do não julgamento. E sabe o que que acontece? Quando a gente começa a fazer isso com o outro, a gente começa a fazer isso com a gente também, porque eu era muito rigorosa comigo mesma, né? Eu era juiz e condenador, né? Então, depois que eu comecei a exercitar essa questão do não julgamento, de entender que o outro também pode errar, eu passei a me olhar com mais amor, entender que eu também posso errar, né? Então, isso é de todos nós, a gente tá na guerra, né? Tá na chuva, é para se molhar, é isso mesmo. Agora, aprender. Errei, ok. Onde foi que eu errei? Onde é que eu podia ter feito diferente, né? Aí sim a gente começa a ter consciência e esses erros cada vez menos se repetem. Porque se a gente não toma essa consciência, o que que acontece? Você vai repetindo. Tudo que você não toma consciência se repete. Se repete até aprender. às vezes acontece até quando a gente já tem essa consciência, né? Porque a gente eu percebo em algumas situações quando eu estou gerindo mesmo algumas situações, né? Mediando entre uma e outra, ou entre o trabalho, o mestrado e educação delas. Mas você falou assim, eu agradeço muito essa sua fala a meu respeito, porque se existe uma das coisas que eu prezo muito, se chama ética. Demais. Para mim, não existe nada sem os valores que eu carrego. Nada. Eu não quero um centavo
se não for, né, de forma correta, honrada, e, de fato, a gente passa isso para as meninas, né? E os meus pais eram pessoas muito corretas, né? Eu acredito que eu nunca tenha falado isso em nenhuma live, e em nenhum post. Mas eu lembro demais do meu pai, quando eu encontrei uma moeda de um cruzeiro, que naquela época valia um monte de dinheiro. Cheguei em casa, olha, maninho, meu irmão, Afonso, contra essa moeda, vamos comprar um monte de bombom. Criança, né? A Meu, inocência, né? meu pai disse que eu tinha que voltar e colocar a moeda no mesmo local, porque nada na minha casa era achado sem ter sido ganho, né? E depois, na frente, onde eu encontrei essa moeda, era o caminho que a gente passava para uma mercearia, que hoje a gente não chama mercearia, hoje a gente se chama mercadinho. E na frente, nesse local, nessa área, era um marceneiro, um senhor que de vez em quando fazia um serviço para minha mãe, para meu pai, e ele depois começou com meu pai. Ele disse, Auriledo, eu fiquei impressionado com a Neidinha, porque meu pai sempre me chamou de Neidinha. Existem as fases, a Neidinha, o Aurineide e o Auri. As pessoas na escola, hoje, agradeço aos meus colegas de mestrado, tem algumas mães fora da escola que entraram. Então, assim, a viúva do meu pai está aqui na live conosco, e ele chamou, Saurileda, eu vi a Neidinha botar uma moeda. O que aconteceu? Porque ela saiu daqui tão contente, voltou triste. Aí meu pai relatou. Então, da mesma forma, eu passo isso para as minhas filhas. Que aqui ninguém tem nada de graça. Mas também não tem aquela coisa tão árdua, que como eu lembro da sua fala inicial, na sua live, que eu achei muito importante, de que tudo tem que ser assim, com muita dificuldade, com muito peso. Essa busca desse equilíbrio o tempo inteiro, de maneira constante, né? Eu acho que também é uma grande falha nossa, quanto pessoas, se depois que eu fiz os cursos, depois que li, que estudei e estudo, e que me policio, né? Porque a gente tem que estar todo tempo. Eu lembro também que você falou do automonitoramento, né? Eu achei Isso aí é fantástico. uma das práticas, todos os meus clientes, né, e quem faz curso comigo, é praticamente a primeira tarefa, automonitoramento. Porque é só assim, a gente só conhece, para a gente conhecer, entender alguma coisa, a gente precisa conhecer. Né? E nós, devido ao nosso cérebro primitivo, o que acontece? A gente vive muito no piloto automático. A gente faz muito, eu, pelo menos, antes de eu entrar no autoconhecimento, antes de estudar e tudo, e ser quem eu sou hoje, eu era uma pessoa que eu vivia muito no piloto automático. E as pesquisas dizem que nós vivemos 95% do nosso tempo no piloto automático. Gente, é muito tempo repetindo as coisas, né? Aqui, quem está aqui na live, quem já aconteceu de você sair de casa nas pressas e quando chegar lá no carro, você se dá conta que você não sabia que tinha fechado a porta da casa e voltou para checar, né? Toda a vida que isso acontece, o que foi que houve? Você fez no piloto automático, você não estava no momento presente, você não estava prestando atenção ao que você estava fazendo. Né? E a gente faz isso com coisas simples como fechar uma porta, faz isso
com relação àquelas pessoas que são mais caras para nós, que são mais importantes. A gente costuma fazer isso no dia a dia o tempo todo, até dirigindo. Né? Já comigo acontecia várias vezes, de eu chegar e dizer, meu Deus, eu estava tão longe, eu já cheguei aqui, eu não sabia nem como é que eu já tinha chegado no meu destino. Piloto automático total. Enquanto você está nesse piloto automático, você está deixando de viver. Você está simplesmente passando pela vida sem aproveitar das belezas que estão acontecendo. Né? Então, hoje, quando eu entro no carro para ir para algum canto, eu fico observando a paisagem. Eu sou daquelas que olho para as plantas, eu olho para as flores. Se for de noite, eu olho para as estrelas. Eu procuro observar todos os encantos e as belezas que estão ao meu redor. Por quê? Porque isso me traz automonitoramento, isso me traz para o meu momento presente. Não passar pela vida, passei. E aí? Né? O que você fez de novo? É muita questão de a gente... eu achei muito interessante o vídeo que as meninas fizeram ontem, lá no canal delas, Leitoras Maclavi. E desde que iniciou a pandemia, eu pedi para elas, e eu também faço, a gente saber pelo que nós somos gratos, pelo que elas são gratas, né? Isso todos os dias. A gente tinha até... voltaram às aulas e a gente tinha meio que adormecido essa prática. E eu, semana passada, retomei com elas. Porque exatamente quando a gente se dá conta do presente, a gente se dá conta do que se tem, a gente não fica, pelo menos eu não fico me queixando. Os desafios são tamanhos, porque educar não é fácil, gerenciar uma profissão como a minha, como advogada, é um desafio, educar é um desafio. E hoje, pensando na nossa live, eu fiquei me fazendo um automonitoramento mais profundo, né? E a gente não tem como não enxergar todas as áreas da vida que se tem. Porque quando alguma das áreas da vida da gente não está andando bem, é impressionante como ela afeta as outras áreas. Então, se você não se autoconhece, se você não sabe onde é que está a sua dor, a minha dor, onde é que está doendo e por que aquilo está doendo. Eu ainda estou, claro, eu sou nós todos somos pessoas em constante evolução, né? Uhum. Existe essa história da pessoa estar pronta, acabada. Não existe. Eu estava lendo o livro do Steve Covey e ele fazendo um paralelo exatamente sobre isso. A gente sempre buscar, né? Muitas vezes a angústia ela é gerada porque nós nos colocamos padrões que muitas vezes a gente não consegue alcançar. Então isso gera angústia, gera o desânimo, a desmotivação, né? Então a gente tem que se propor, e aí coincide com a questão das metas, né? E o cérebro da gente vai cansando, né? Mas sempre ficar atento a essa questão de você... Eu fiquei me questionando de como é que você, de fato, consegue conciliar a maternidade, a advocacia, o mestrado, os desafios do dia a dia. Sejam bem-vindos, sejam todos bem-vindos. E agradeço imensamente a todos que estão aqui conosco. Primeiramente, assim, da minha parte, pois eu gostaria também de lhe ouvir. Eu
eu não acho que nada aconteça sem a fé. Para mim, a Aurineide é a base de tudo, né? Para mim, ela, da minha fé, ela, ela sai, e o amor, porque é impressionante. Eu estava dando uma olhada nos Instagrams, né? E eu conversando com você, né? Eu disse, nós não colocamos, nem fixamos o comentário da live. Coisa, então vamos colocar agora. Como conciliar a maternidade? Deixa eu ver se dá para a gente colocar agora. Como Dá. conciliar a maternidade com a vida profissional ou empreendedorismo. Publicar, e aí a minha amiga vai me... Aí eu aperto aqui, minha amiga Pronto, vai. aí clica em cima dele que vai ver uma caixinha se é para fixar. Acredita que não abriu? Não abriu, foi. Mas, enfim, como conciliar? Né? Como conciliar? Sejam bem-vindas. Deus e amor. Porque foi a partir do Instagram das minhas filhas que eu comecei a entender como... Beijo, G, parabéns. Desculpa aí, Vaninha, porque essa moça está Nada, aniversariando. Seja tranquilo. muito bem-vinda. Deus te abençoe. Muita saúde para você. E foi gerindo o Instagram das meninas que eu comecei a entender um pouco mais, e olha que eu ainda não sei, claro, de marketing digital. Então, o amor, né? É o amor, né? Cada pessoa vai ter o seu ponto forte, aquilo que te move, aquilo que me move, né? É o meu amor, é o meu comprometimento com as minhas filhas, com a minha profissão, com o meu nome, com o nome delas, né? Então é o amor. E esse amor a elas com a minha fé. Eu não consigo andar sem essas duas coisas andando, de fato, assim, imbricadas, elas estão o tempo todo conectadas, né? E você, minha amiga Vânia, como é que você consegue, e todos que estão aqui conosco, quem é mãe, quem é pai, né? Como é que vocês conseguem deixar aí nos comentários para depois nós darmos uma olhada? Olha, você falou em duas forças que é quem manda nesse mundo, né? A fé e o amor. Porque qualquer coisa na vida, se você não acreditar, é muito difícil de você realizar. E o amor é a única força capaz de mudar qualquer coisa. É o amor, né? Você não consegue mudar, não é com raiva, não é brigando, é com amor. Eu me lembro, quando meu filho era adolescente, hoje já é um homem, né? Quando ele era adolescente, nessa fase teve um momento muito difícil. Menino, né? Então foi uma fase muito difícil. E eu teve uma hora que eu botei a mão na cabeça e disse, meu Deus, como é que eu vou conseguir administrar isso tudo? Juntando o trabalho, né? E tendo um filho pequeno, um adolescente para educar e eu não estou dando conta. E aí eu percebi, fazendo me perguntando, porque eu sempre fui muito questionadora comigo mesma, oi, Decilene,
eu fui e me questionando, mas o que eu posso fazer? Eu disse, poxa vida, eu acho que eu sou muito dura com meu filho. Eu sempre fui muito rigorosa. Eu era aquela mãe que eu educava meu filho com os olhos. Eu olhava para ele, ele sabia se ele estava fazendo alguma coisa errada. Então, eu era muito rigorosa. E aí eu me dei conta que, de repente, o que estava faltando era amor. E aí eu virei essa Eu chave. Eu achava. comecei a validar, a elogiar tudo que ele fazia e meio que assim, deixar um pouco para lá aqueles comportamentos que me desagradavam. Porque eu entendi que ele fazia isso para chamar a minha atenção. Claro que eu nunca deixei, com isso tudo, amando muito, mas eu não deixei de dar limites. Que é uma das coisas que eu vejo que na educação dessa geração faltou muito. Eu não nem digo essa da agora, mas esses que na época, meu filho hoje tem 32 anos. Né? E É nessa mesmo, faixa, de 32 anos, 32, eu não 32 anos. imaginaria nunca. Meu Deus, então a Então, gente esse conhece há muito tempo, porque ele estava sim, entrando na faculdade, ele está estava entrando. saindo, né? Ele já está fazendo, ele está agora no último ano de residência e mora em Porto Alegre, ele não mora nem aqui, mora muito longe, né? Nossa, E então, o que aconteceu nessa época? Foi a grande virada da minha vida como mãe e dele como um ser responsável. E aí ele também começou a entender, né? E outra coisa que eu fiz que mudou muito, porque eu pensei, eu disse, poxa, mãe separada, cuidando do filho sozinha, e eu pensei, o que vai ser desse menino? Não quer estudar, porque na época ele não queria estudar, quem diria que ia ser um médico, né? Então eu falei, meu filho, graças a vem cá. Deus. Botei ele embaixo da minha asa, conversamos, a gente sempre teve uma conversa muito direta. Eu acho que isso às vezes falta, ou faltou na época das crianças, que hoje tem 30, 35 anos, a gente vê muitos adultos hoje nessa idade emocionalmente despreparados. Porque a gente, como mãe, as mães da minha geração, queria botar os filhos embaixo dos braços e das asas, né, e super proteger. Eu, apesar de muito amor, mas eu nunca super protegi meu filho. Tanto que, para você ter ideia, com 14 anos, eu levei ele para trabalhar na empresa. Porque eu disse, meu filho, só tem um jeito de você começar a dar valor, entender que na Exatamente. vida a gente precisa conquistar as coisas. Então você vai estudar e você vai trabalhar. Porque já que Olha, você não quer mesmo muita coisa com estudo, você pelo menos vai aprender um ofício. E foi com certíssimo. isso, Alvinide, entendendo essa dose de realidade com muito amor que eu dei para ele, ele entendeu que a vida não era brincadeira. Que ele precisava ser responsável mesmo com tão pouca idade, mas que ele precisava assumir as responsabilidades pela parte dele. Né? E depois no final, isso foi mais ou menos no meio do ano, no final do ano ele disse, mãe, eu agora vou estudar. Eu não quero mais trabalhar não, porque eu não consigo estudar tanto. E eu disse, tudo bem, vamos fazer um novo teste. E depois disso, nunca mais. Então, Graças a Deus. mãezinhas e paizinhos que estão aqui, amem muito os filhos de vocês, mas dê limites. Dê limites. Hoje eu Exatamente. vejo muitos jovens que não têm limites, que não respeitam as pessoas mais velhas, que não querem estudar, quer passar o tempo na internet. E, gente, nós como pais, qual é a nossa função principal? Orientar os nossos filhos. Passar para ele os valores corretos. Né? E ser desnecessários. Nós precisamos ser desnecessários. Hoje, quando eu vejo meu filho mora longe, sinto muita saudade, mas eu me sinto muito feliz, porque eu disse, eu fiz o que tinha que ser feito. Cumpri minha missão, porque meu filho hoje é independente. Eu vejo filhos de 30, 35 anos que E não não sai trabalham, que da dependem casa, do né? pai, dependem da mãe, sabe? Não é assim. Nós temos que criar filhos saudáveis para o mundo, para esse mundo ser melhor. Foi um grande desafio. Eu não sei se você
viu? Mas se não tiver visto, eu vou enviar para você exatamente o vídeo que eu fiz quando eu criei o Instagram das meninas, o Leitores da Vida. Para mim foi um desafio muito grande, exatamente por esse voo solo, digamos assim, delas, que não deixa de ser, né? Todos os acontecimentos da vida delas eram apresentados no meu Instagram. E agora não. Agora são elas ali. Eu estou ali assessorando, mediando, mas é o rosto delas, né? Os vídeos, ontem elas fizeram, eu É volto responsabilidade delas, né? delas, e elas cada dia mais estão assumindo a feitura, a elaboração, né? Exatamente por quê? Porque, além delas ter essa satisfação, elas também assumiram a responsabilidade, é o nome delas, é a imagem delas. E eu, como mãe, no início, tinha exatamente esse receio. Ainda tenho, porque nem todas as pessoas ficam felizes ou querem ver a luz do outro brilhar, né? Infelizmente, eu penso que quando eu junto a minha luz com a sua luz, nós A gente brilhamos brilha mais muito forte, mais, né? sabe? Mas, infelizmente, nós ainda temos pessoas, em plena pandemia, que a visão é muito míope, é de um canto só, né? Então, se eu posso também falar dessa evolução e de como conciliar a maternidade com a vida profissional, pessoal, é exatamente sempre com essa visão muito macro, sabe? Essa visão de mundo, essa visão ampla de que eu não vou estar sempre aqui, né? De que realmente elas têm que estar preparadas e elas, enquanto eu estiver perto, assessorando-as, porque enquanto eu puder dar aquele suporte, para que elas possam seguir andar como seu filho hoje anda, com as próprias pernas, né? Então, volto ao vídeo, elas fizeram ontem, teve um que a Marina fez, do extraordinário, que eu não tive coragem de editar, porque ela fez sozinha, ela pegou o celular e colocou assim de frente para ela, não ficou uma imagem tão boa, mas ela fez. Então, muitas vezes, eu me peguei no perfeccionismo, eu acredito que seja exatamente o perfil que você também tinha, e muitas vezes esse perfeccionismo, esse do fazer 100%, é outra coisa que Steve Covey também falou, que esse perfeccionismo, essa coisa tão milimetricamente pensada, não existe. Isso gera angústia, isso gera desmotivação. Então, esteja preparado. Como agora, eu fui fixar o comentário, ainda não aprendi. Na próxima live, eu vou aprender. Então, Vai sim. Mas eu acho que é porque na hora que você colocou, entrou outras pessoas e o comentário subiu muito rápido. pronto. Então, assim, é o aprendizado. Cada uma, ou cada um de nós, se abrir para um aprendizado diário e para se permitir aprender, errar, cair, levantar, né? Eu lembro demais, impressionante, quando, antes da nossa live, eu me perguntando, né? Então, a questão da fé, do amor,
E eu me permito. Hoje eu me permito errar. Hoje eu me permito errar, né? E se eu errar, eu prefiro errar e tendo a consciência do erro, porque eu erro, né? Mas tendo a consciência para exatamente ir subindo de nível. Exatamente como os jogos. E subindo de nível. E modificando. Até porque eu tenho que me adaptar o tempo inteiro, nem sempre. Tem momentos que o meu temperamento, hoje nós conversamos. E isso não é só isso é o profissional. Porque se a minha ética ela é muito importante para mim e os meus valores são muito importantes para mim, e se você não me dá essa credibilidade, então é melhor você nem estar perto, né? Então, Sim. meu pai disse, as pessoas dizem que os opostos se atraem, não, os semelhantes se atraem. Porque a treva, ela não consegue conviver com a luz, mas a luz convive muito bem com a luz, né? Você vê que nós estamos conversando, é uma coisa tão tranquila, porque vai, vem, você tem a sua fala, ninguém precisou ajustar, nem falar com aquela coisa, porque é natural, né? A experiência, é a naturalidade, é permitir que o outro também se mostre, né? Os seus dons, aquilo que você adquiriu, que diz Mário Sérgio Cortella, que não existe dom. Eu acho que existe um pouco de dom trabalhado, sabe? Eu acho que eu misturo. Aí, o Cortella com o Karnal, que o Karnal diz que tem que ter ambos, eu concordo, né? Então, assim, obrigada, Sarinha. Obrigada a todos que estão aqui conosco. Então, assim, eu penso que é sempre essa evolução. Luz com luz, todos crescendo juntos. Eu penso que se nos dermos as mãos, todos crescem juntos, sabe? Essa é a minha filosofia de Concordo. vida. Concordo. É isso mesmo. E assim, essa questão do perfeccionismo, né? Eu sempre fui muito perfeccionista. Hoje eu me auto-monitoro muito com relação a isso, porque você sabia que o perfeccionismo é uma das coisas que eleva a nossa procrastinação, porque você acha que nunca está pronto, nunca está bom. Exatamente. Então, o perfeccionista, ele sofre muito e, às vezes, ele pode cair na armadilha de realizar pouco, porque ele acha que nunca está pronto. Fica esperando pelas condições perfeitas. E condições perfeitas não Não existem. existe. Na vida real, não tem condição perfeita. Para você atingir a condição perfeita, você tem que ir fazendo, ralando. Você faz e você consegue chegar lá. Mas você esperar a condição perfeita para começar, você vai demorar muito. E olhe lá, talvez nem comece. Nem sei. Nem inicie. E num dos treinamentos que eu aprendi isso, e para mim foi libertador, foi com o Jerônimo Tênio, que ele falava muito. É melhor feito do que perfeito. Feito do que perfeito. E aí eu tinha uma trava terrível para gravar vídeos. Porque eu gravava, e aí quando eu ia assistir, eu deletava, porque não estava perfeito, né? Eu queria ser a perfeita, não queria errar. Então, o que, que aconteceu? Eu demorei muito a me destacar na internet por conta desse tal, desse perfeccionismo, que ainda bem que não me acompanha mais, porque eu estou sempre cortando as asinhas dele. Então, para eu quebrar essa crença que eu tinha que ser perfeita, o que foi que eu fiz com relação aos vídeos? Eu gravava e não assistia, publicava.
e dizer, antes feito do que perfeito. Quanto mais eu fizer, melhor vai ficar. Então, eu não assistia, eu nem editava, do jeito que estava, eu jogava. Digo, vou botar na internet. Quem achar ruim, que ache. Quem quiser julgar, que julgue. Isso não, que até, outra uma frasezinha que eu comecei, inclusive, essa eu tive que escrever vários, acho que mais de um ano, todos os dias. O que os outros pensam a meu respeito não é da minha conta. O que os outros Show. pensam a meu respeito não é da minha conta. Eu tenho que olhar para a minha vida, fazer do meu jeito, com a minha personalidade, com a minha autenticidade. A Quem estiver sua achando ruim, satisfação, né? tá criticando, tá achando ruim, sinto muito. Porque Então, o crivo aprendi do a dar o outro, tal do beijinho no ombro. o crivo do outro, né, é do outro. É do outro. Tem A que minha ser o régua já é meu. pro alto, Tem que ser o né? meu. Eu tenho que viver de acordo com os meus padrões e não com os padrões do outro, da outra mãe, do outro pai. A minha filha, as minhas filhas são boas exatamente dentro dos meus padrões. Se eu for em busca dos padrões dos outros, eu não vou conseguir fazer nada. Né? Então, assim, e nem vamos conseguir parcerias, porque você nunca vai conseguir concluir alguma coisa. Né? Nunca. Porque é tudo bem que a gente procura, a gente tem que deixar a coisa correta, mais clara possível, aí volta a ética novamente, né? E quando a gente lida com o nome da gente, segunda-feira houve o sorteio do Instagram das meninas. E algumas pessoas não estavam seguindo. Então, a gente teve que fazer umas 2 vezes, refazer. Então, é o meu crivo, né? Eu podia fazer da maneira errada, mas Aurineide, estou fazendo com a minha filha, eu vou fazer o errado? Eu não vou fazer o errado. Porque, primeiro, o meu padrão não me permite. Né? A minha ética, a minha moral, né? Os meus... E muito menos tendo uma filha próxima para eu influenciar negativamente. Então, assim, eu prefiro 10 milhões de vezes. Eu sempre digo isso para elas. São 2 coisas para mim que eu sempre falo para elas. Primeiro, que elas estejam felizes. Eu quero vocês felizes. Vocês estão felizes? Show. 2, eu estou aqui. Então, se eu sei que algo é errado, então não posso seguir. Então, a minha consciência, a consciência de cada um. Então, passa pela questão, não tem jeito, é educação. É educação. Né? Então, assim, a gente falando nessa questão do empreendedorismo, do trabalho, da maternidade, não tem jeito, é gerenciar dentro dos padrões que se tem, são os padrões que você inicia como pessoa. Você se leva, né? Você se leva para onde você vai. Então, como é que eu vou dizer para minha filha, faça e eu faço o contrário? Não tem. É um negócio que é inconcebível. Então, aí gera mais sofrimento, geram as angústias, geram as ansiedades, né? Então, eu trabalho muito porque, assim, eu tenho também essa questão da prevenção. Como advogada, a gente tem que trabalhar com precauções. No Brasil, nós não tínhamos essa visão desde a lei de mediação, que a coisa vem
tendo uma crescente, para você trabalhar com a prevenção. Então, tu imagina eu fazer sorteio, eu como advogada, porque eu não posso me desassociar, eu não tenho como desassociar, né? Uhum. Fazer os sorteios de escritoras que nos doaram livros e eu não agir, eu não colocar a prova dentro do Instagram delas, eu não noticiar. Então, o perfeccionismo, ele também ele tem que ser observado, porque muitas pessoas acham que sai de um. Eu cansei de ver nos cursos que nós fizemos juntos. As pessoas saíam de um perfil comportamental para outro oposto. E aí é um risco muito grande. Então, eu volto novamente à questão do equilíbrio. Né? Todo dia, Aurinete, você está equilibrado, você está. Não sei, eu acredito que você também esteja sempre nessa busca constante, né, Vânia? Então, sempre é deixar se permitir, né? Mas contribua aí esse ponto desse perfil comportamental, onde se tem noção desse perfeccionismo e se pula para o outro, do negócio ficar jogado. Então, eu acho que nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? A questão dos perfis comportamentais, a gente pode flexibilizar, né? Você até pode flexibilizar, mas não muito. E como é que a gente, quando você flexibiliza de forma consciente, você negocia aqui dentro com seus traços. Aí sim, essa negociação, que você sabe, ó, digamos, que o meu perfil eu não seja uma pessoa que gosto de organizar, mas eu entrei num empreendimento e que, para começar, eu tenho que ter esse foco agora. Então, eu posso negociar com os meus traços. Olha, por 30 dias eu preciso fazer isso assim de forma rigorosa. Aí você pode flexibilizar os seus perfis de forma saudável. Tá? Porque quando você flexibiliza isso demais, sem haver nenhuma compensação, o desgaste é muito grande, não vale a pena, porque vai chegar um momento que você vai estourar. Então, não vale a pena quando o desgaste é grande. Né? Isso a gente tem que... esse equilíbrio que você falou, o que ajuda muito? Porque eu sempre fui uma pessoa muito hiperativa. Então, eu sou aquela que faço 1000 coisas ao mesmo tempo. Fazia, agora já estão me... E para eu perder também o controle era muito fácil. Para eu meter os pés pelas mãos era a coisa mais fácil do mundo. Porque naquela época eu não me conhecia, eu não trabalhava o automonitoramento, eu não conhecia como é que o meu cérebro funcionava, e aí eu metia os pés pelas mãos mesmo. O que me ajuda muito hoje? De manhã cedo, fazer alinhamentos. O que é o alinhamento que eu falo? É um tipo de meditação, onde tem uma respiração especial, onde tem uma respiração de forma diferenciada, e eu trabalho com a ativação da acetilcolina, que é um hormônio que dá equilíbrio. A gente até costuma dizer que esse hormônio, ele enche o cérebro da gente de substâncias inteligentes. Então, a partir do momento que eu comecei a fazer essas meditações, e assim, a meditação, eu vejo muitas pessoas falando dessa história de meditar, tem vários tipos de meditação, tá? Cada uma tem a sua função ou a sua aplicação. E assim, agora todas elas funcionam se você fizer como tem que ser feito, sim. Porque a meditação esporádica, que eu faço um dia aqui, outro acolá, nem faça, porque você está perdendo tempo. A meditação, para você ter resultados efetivos, ela tem que ser feita todo dia. E quando é que a gente começa a sentir que ela está realmente trazendo equilíbrio?
depois de 8 semanas de exercícios diários. Aí você começa a ter os resultados. Se você não fizer assim, não adianta. É constância. Na verdade, como tudo na vida, para você ter sucesso, você tem que ter constância. Você tem que fazer, você tem que ter disciplina, compromisso. Tudo na nossa vida tem que ser assim. É por isso que eu digo que brilho com brilho, luz com luz, o negócio se alumeia, como diz o nosso, né? Nós estamos quase encerrando o nosso tempo. Nossa! Nós não nos demos nem conta. Então, assim, eu gostaria de agradecer a todos que estiveram. Vou deixar você com as considerações finais. E eu tive uma ideia agora. Se você... Depois a gente pode conversar melhor, mas para a gente falar sobre o poder do hábito, né? Muita gente pergunta como é que as meninas leem, como é que você lê hábito. Tudo na vida é hábito, é constância, é tempo, né? É dedicação. Nada cai nada acontece por acaso. Então, reforçando o livro extraordinário, a sorte favorece os bravos. Né? Essa foi a nossa frase. Embora a nossa live tenha sido com o intuito de saber como é que se equilibra a vida profissional e pessoal, né? Mas nada acontece por acaso, se a gente não se determina a fazer. Então, muito obrigada, Samira, que é mãe do Instagram, a Gê, as outras pessoas que estiveram aqui conosco, o Neto, a Alisson e tantas outras pessoas que estiveram aqui conosco. E eu deixo você com as considerações finais. Aninha, muito obrigada, certo? Se alguém puder tirar a foto aqui, que tem que ter um coração. Vamos lá, Vaninha. Oh, como é que eu faço coração, meu Deus? Eu sou ruim de fazer coração. Baixe um print. Pronto. E olha, eu que agradeço, é um enorme prazer estar aqui. E se você me permitir, vou convidar a todos que estão aqui para participar do meu aulão de terça-feira no Insta, às 19 horas, no meu perfil, Vânia Távora Neurocoach. Me acompanhe e vai ser um prazer receber todos vocês lá comigo. E, Aurinês, muito obrigada pelo convite, um prazer enorme estar aqui contigo, viu? Muito bom, gratidão. E boa noite e obrigada a todos que participaram dessa noite conosco. Muito obrigada. Obrigada. Vamos conversar agora no final para ver se a gente consegue alinhar o poder do hábito. Tá certo. Tá certo? Um abraço muito grande. Muito obrigada. Viu? Coração, coração, coração batendo. Deus te ilumine. Deus abençoe a todos. A todos.